As lutas nos deixam mais fortes. Já viu alguém que passou por uma tribulação ou dificuldade e saiu dela mais forte do que quando entrou? Eu já vi várias pessoas. Inclusive eu fui uma delas por várias vezes. E uma dessas vezes foi a leucemia. Sim, eu venci o câncer e eu quero falar com vocês agora sobre lutas. As lutas. Quase sempre pensamos que não vamos conseguir vencê-las, não é mesmo? Um sentimento de medo toma conta de nós e tenta nos paralisar. Mas não há o que fazer a não ser enfrentar essas lutas. Então a gente começa a lutar e no meio do processo de perseverança vem um de repente e pá! A gente supera, a gente conseguiu, a gente venceu a luta. E agora do outro lado, no lado da vitória, pensamos em tudo que acabamos de enfrentar. Se eu soubesse que eu conseguiria, eu nem teria ficado com tanto medo. Cara, tem uma história na Bíblia que mexe muito comigo. É a história de um pescador que andou sobre as águas. Isso mesmo, um pescador andou sobre as águas. Mas antes dele andar sobre as águas, deixe-me lhe contar como Pedro estava. Ele estava no meio de uma tempestade, com medo de morrer, aterrorizado por tudo que estava acontecendo. E no meio da sua tribulação, apareceu um homem andando sobre as águas como se nada tivesse acontecendo. Esse homem era Jesus. Pedro e os discípulos ficaram com mais medo ainda. Ora, estavam no meio de ondas, ventania e agora vendo um fantasma vindo em direção ao barco. Jesus então grita para eles: coragem, sou eu, não tenham medo. E essa é a parte, cara, que me encoraja. Pedro então responde: se tu és o Cristo, me manda ir contigo. Ao passo que Jesus lhe responde: venha. E ele foi, Pedro foi, no meio da tempestade andou sobre as águas, vencendo seu medo. Se você continuar lendo essa história que está lá em Mateus 14, 22 a 36, você vai ver que Pedro andou sobre as águas até Jesus e quando segurou em suas mãos, afundou. E isso pode te levar a pensar que a coragem e fé de Pedro não valeu de nada. Mas isso não é verdade. Pedro pode até ter afundado, mas Jesus segurou ele e levou ele de volta para dentro do barco em segurança. E de todos os discípulos que estavam naquele barco naquele dia, Pedro foi o único que andou sobre as águas. Ou seja, Pedro foi o único que venceu seu medo, teve coragem e hoje tem um milagre e uma história para contar. A lição que aprendemos dessa história é a seguinte: não existe uma vida sem lutas. Sim, você vai passar por lutas, faz parte da vida. Portanto, ao invés de pedir para Deus acalmar as tempestades em nossas vidas, peça para Ele deixar nós irmos ter com Ele, pois se afundarmos, Ele vai nos segurar e nos levar de volta para o barco. 2. As lutas que lutamos não são para nos parar, mas sim para produzir em nós perseverança, forjar o nosso caráter e nos deixar mais fortes, além de gerar milagres e histórias que impactarão as suas e as próximas gerações que virão. E para encerrar, eu deixo um versículo para você refletir. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Fiquem com Deus.